É... Boa tarde, graça e paz. Eu quero falar um pouco aqui sobre mim e de Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer é que o meu nome é Júnior e eu tenho 23 anos. Eu, há alguns anos atrás, na verdade desde que nasci, né? Eu sempre fui daqui mesmo, de Maceió, Alagoas. Eu nunca saí daqui, assim, para morar em outro estado. E eu nasci em um bairro que ainda não sei se esse é o nome, mas naquele tempo era Brejal. Acho não, ali mesmo na Levada, que era uma parte ali onde tinha um canal que era enorme lá e tal, né? Só que depois de uns anos começaram a consertar lá, começaram a ajeitar, né? Aí foi ficando legal. Fica ali próximo do Mercado da Produção, é muito conhecido. E aí eu fui crescendo, foram 13 anos mais ou menos, na verdade foram, praticamente quase 13 anos completamente que eu nasci ali, né, e morei ali. E aí depois, antes de acabar os meus 13 anos, eu saí dali, eu saí daquele bairro e fui morar em outro chamado Bom Parto, que não ficava tão longe, né? Era assim, tipo, só era sair de um bairro para o outro, né? Mas ainda era próximo, né? Não, esse foi depois. Não, na verdade teve outro. Foi no Bom Parto também, só que não foi aí na Nova Vila. Foi lá nos Conjuntos, né? Que o pessoal chama assim, que é já no final do Bom Parto ali, acabando esse bairro. E eu passei pouco tempo, eu não lembro quanto tempo eu passei ali. E na verdade não era quando eu tinha 13 anos, eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Eu tinha 9 anos. E eu lembro que foi nesse período que aconteceu um acidente comigo. Bom, mas esse não é o caso, né? Não vou entrar especificamente nesses detalhes aí. E aí, o que aconteceu? Depois quando saí desse local, dessa casa do Bom Parto lá nos Conjuntos, eu fui para outro bairro que é chamado de Xanda Jaqueira, que já ficava mais longe ainda. E eu ainda estava estudando, acho que era na sexta série, se eu não estou enganado. Não, peraí. Era porque, gente, eu não tava mais. Não, peraí. Eita, cara, eu tô complicando tudo. É porque eu não tô lembrando bem, sabe? Nesse tempo, assim, de mudança, de idade. E... Bom, mas eu tô mais ou menos me lembrando, né? Aí, do tempo que eu saí ali, eu acho que foi com 13 anos mesmo. Ou foi com 12, né? Na verdade, eu acho que foi mais ou menos essa idade quando eu saí lá da Brejal, que depois fui pro conjunto ali do Bom Parto e depois lá pra Xanda Jaqueira. O que acontece? Passei pouco tempo lá também, morando nessa casa. Depois a gente foi lá pra o Bom Parto ali na Nova Vila. E nesse tempo eu já tinha feito 13 anos, já tava com 13 anos. E aí quando eu cheguei lá, só uma pequena parte, tá bom? Eu já dançava, e aí tinha um rapaz que morava lá, e ele também gostava de dançar. E aí o que aconteceu? Ele me viu dançando e pediu para que eu ensinasse ele a dançar, e eu fui, aceitei, né? E aí falei, você chega aqui na minha casa e eu te ensino e tal. Ele disse, beleza. A gente marcou, e aí o cara foi, eu comecei a ensinar ele. Só que chegou um certo dia que ele chegou pra mim e aí disse assim, vamos pra igreja? Aí eu olhei assim, eu disse, nada, negócio de igreja, não gosto não, vou nada. Aí ele, não cara, bora, vai ser legal lá, assim, é uma reunião de jovens e tal. Começou a falar um bocado de coisa. Aí eu parei assim, aí aceitei, disse, beleza, tá certo, eu vou.
que acontece? Só para fazer esse resumo, né? Depois desse tempo, passou uma semana depois que ele me convidou, e aí eu fui. Beleza, fui, e foi aí nesse dia, através desta vida, que Jesus me salvou. Que foi nessa reunião ali onde Deus tocou o meu coração, falou comigo. Foi a primeira experiência assim que eu tive com Deus, onde Deus ele se revelou para mim na graça dele ali, no seu amor. E salvou minha vida. Eu tinha 13 anos. Hoje eu tô com 23. Então isso são 10 anos atrás, né? Que eu tô contando um pouquinho aqui. Já fazem 10 anos. E o que eu quero dizer? Eu só, primeiramente no início do vídeo, disse que ia falar um pouco de mim e falar sobre mim e de Jesus. Então, com 12 anos, foi a primeira aparição de Jesus na Bíblia. Ele tinha 12 anos quando ele aparece assim, né? Que ele fala, e como a Bíblia diz lá, que ele estava fazendo perguntas e respondendo aos mestres da lei, e as pessoas ficavam admiradas com a sabedoria dele, né? E depois disso, a Bíblia fala que Jesus ele só reaparece quando ele tem 30 anos. Então quer dizer que Jesus ele passa 18 anos se preparando. Você precisa ouvir e também saber da verdade, porque o que a palavra de Deus ela diz que nós somos é o que nós somos. O que a palavra de Deus diz que nós temos é o que nós temos. E o que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer é isso que nós podemos fazer. Primeira coisa que você aprendeu quando você recebeu Jesus foi que você estava perdido e que Jesus ele te salvou, né? Que Cristo ele libertou você da prisão do pecado, do mal que te dominava, que você estava nas trevas, mas que agora você está na luz, que o seu nome foi escrito no livro da vida e que você agora pertence à família de Deus, que você faz parte dela, que você é salvo. E aí você precisa ser batizado, aí você é batizado nas águas e no Espírito Santo e no fogo. Você começa a ler a Bíblia, você começa a ter uma vida de crente em Deus, né? Você começa a ir a cultos, você começa a ter novas amizades, você começa a deixar de fazer aquelas coisas erradas que você fazia antes, para começar a fazer coisas que agradam a Deus, coisas que as pessoas aceitam. E aí a sua vida muda, né? Você se torna uma pessoa diferente. Só que tem uma questão. Muitas dessas coisas não é devidamente certo levar ao pé da letra. Só que muitas dessas coisas, por um ponto de vista humano, uma sabedoria humana e até a interpretação e a explicação das Escrituras Sagradas sem o Espírito Santo, acontece que a pessoa se prende à religião. Acontece que a pessoa ela se prende a rituais, ela se prende a cerimônias e ela passa a viver uma vida sem Cristo. Jesus, ele está continuando a sua viagem com os discípulos. Jesus ele chega a um povoado e uma mulher chamada Marta recebe ele na sua casa. Jesus entra e aí, com certeza ele deve ter sentado, né? E aí ele senta ali e ele começa a ensinar. Maria, a irmã de Marta, ela senta aos pés de Jesus e fica ouvindo Jesus ensinar. Marta, ela fica agitada e preocupada com as obrigações, com os afazeres. E ela chega para Jesus. E o que ela fala para Jesus? Será que o Senhor não se importa que a minha irmã não me ajude? Não me ajude em nada? Mande que ela me ajude. E aí Jesus responde para ela: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O
que é que acontece? Por que eu estou falando essa palavra? Há um tempo atrás eu estava lendo ela e Deus ele me deu um desperte para essa palavra, para o que muitas das vezes acontece, está acontecendo ou aconteceu na vida de alguém quando alguém recebeu Jesus. A palavra fala em João 1,12 que todo aquele que nele creu e o recebeu, ele mesmo deu poder a essa pessoa para ela ser um filho de Deus, não é isso? Mas, veja bem, a palavra fala que Jesus continua na sua viagem com seus discípulos, chega a um povoado e uma mulher chamada Marta o recebe em casa. Quando Jesus está à porta e bate, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, essa porta é da onde? Lógico que é de uma casa. E que casa é essa? Somos nós. A própria palavra de Deus diz que nós somos a casa do Espírito Santo, o templo dele. Então, Jesus chegou até a sua vida. Jesus chegou até a nossa vida. E nós recebemos Jesus. Nós cremos em Jesus. Mas o que foi que nós fizemos depois? O que foi que nós deixamos? O que foi que a gente negou? O que foi que a gente pegou? O que foi que a gente aceitou, a gente recebeu? Será que realmente houve um despertar espiritual? Será que a gente realmente passou de viver uma vida pela razão como a gente vivia para viver uma vida pela fé nele? Será que a gente entendeu que servir a ele é um privilégio? Não só o privilégio de crer, que é como está escrito lá em Filipenses 2, se eu não estou enganado. A palavra de Deus ela diz que a gente recebeu o privilégio. Foi um privilégio nos dado de não só, olha aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Será que a gente reconheceu que o que a gente recebeu foi um privilégio? Ou será que a gente ficou pensando, foi eu que escolhi Jesus, sabe? Eu estava vivendo e aí Jesus apareceu na minha vida, querendo entrar e dizendo que é o Salvador, que é o Senhor e que vai mudar a minha vida. E aí eu criei nele, eu aceitei a ele e ele me mudou. Sabe qual é a verdade mesmo? É que, beleza, a gente creu, a gente recebeu, mas o que foi que a gente fez depois disso? Na verdade, a primeira coisa é o reconhecimento. Depois que uma pessoa ela reconhece que ela é pecadora e que ela tem a necessidade de se arrepender, então ela faz isso e ela confessa seus pecados a Cristo, ela pede o perdão dele e ela abandona aquela vida. De fato, o Senhor ele vem sobre essa pessoa, ela sente a sua presença, seu coração é liberto, é transformado, ela passa a ser uma nova criatura. Mas a partir dessa mudança, seguindo adiante dessa transformação, é necessário uma permanência nessa nova vida, porque toda criança quando ela nasce, toda pessoa quando nasce, ela nasce uma criança, mas o propósito de Deus é que ela, de criança, passe para um jovem, um adulto e um velho. Ela não vai ficar criança para sempre. É a mesma coisa de uma vida espiritual também, que quando uma pessoa é novo na fé, ela está bebendo leite, como diz a palavra. Ela não pode comer comida sólida ainda porque ela não aguenta. Então os ensinamentos que ela recebe são ensinamentos básicos, né? Como Paulo ele fala. Mas depois de um tempo ela já cresceu, ela já amadureceu. Então ela começa agora a conseguir comer, ela consegue mastigar os alimentos que são alimentos fortes. Ensinamentos que antes, no início da fé, ela não entendia.
que agora ela está começando a entender, ela está começando a compreender, a conhecer e a viver, saber como viver isso. Antes ela não sabia, né? Ela começou logo do início, então agora ela já está sabendo, então ela está madura, então ela está pronta, né? Ela está se prontificando, né? Deus está aperfeiçoando ela para chegar no momento certo que ela está pronta ali para fazer as coisas. E aí, o que deve acontecer? Deve acontecer essa continuidade. Eu aceitei Jesus, eu tô crendo nele, beleza. Mas e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha Bíblia, eu vou ler todo dia, eu vou fazer oração a Deus todo dia, eu vou ir para os cultos todo dia, vou ter boas amizades, né, também, e também vou parar de pecar, né, claro, eu não posso fazer isso, porque pecar é contra a vontade de Deus, né, e eu vou ficar fazendo coisas que agradam a Deus, né, vou respeitar meus pais, eu vou fazer o bem para o meu próximo. São muitas coisas, diversas coisas, mas é como eu acabei de falar agora. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a direção dele, cara, velho, na moral, a palavra de Deus diz aqui, olha só, é Romanos, eu vou até abrir aqui para vocês estarem bem cientes mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, olha o que a palavra de Deus ela diz. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Aquele versículo que eu li anterior, eu me enganei. Romanos 5, 10 e 11. O que realmente eu queria ler é esse aqui. Romanos, é bom depois vocês darem uma lida. Romanos 7. Os dois versículos que eu li agora foi o 5 e o 6. Mas olha o que está escrito aqui no versículo 6. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Então, a partir do momento em que alguém entrega a vida para Cristo, a obediência que ela tem, que ela passa a ter agora, não é da sua vontade. Não é uma obediência que vem do seu querer, do desejo que ela tem de fazer as coisas, mas é do próprio Espírito Santo que veio sobre ela, que Deus derramou sobre a vida dela. Porque antigamente a vida dela, a obediência dela, era para o pecado, como diz aqui a palavra. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Ponto. Olha aí. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. A primeira coisa que eu aprendo, a primeira coisa que eu quero passar para vocês, a primeira coisa que a palavra de Deus ela nos revela aqui, é que só existe liberdade quando há morte. Quando há uma morte é onde existe uma liberdade. Sabe por que a gente é livre do pecado? Porque Jesus morreu na cruz por nós. Se Jesus ele não tivesse morrido na cruz pelas nossas vidas, não tem nem o que dizer, né? O que eu quero que vocês entendam, gente, o que eu quero entender, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos viver é o Evangelho.
A gente precisa acordar para sair de uma rotina espiritual para poder viver a realidade do céu diariamente. Todo dia Jesus tem uma novidade para a gente. Não existe essa coisa de dizer, hoje Deus vai fazer algo na minha vida que não vai ser feito amanhã, porque isso vai perdurar, sei lá, vou passar aqui um tempo, sabe, recebendo alguma coisa e amanhã vai ser a mesma coisa porque é o processo, sabe? Não tem isso. Você pode estar lendo um livro, você pode estar lendo um livro da Bíblia, você pode estar passando, fazendo tipo assim um processo na sua vida, sei lá, alguma coisa está acontecendo. Só que a parada é a seguinte: todo dia Jesus ele tem algo novo relacionado, pode ser a isso mesmo que você está fazendo, e relacionado à vontade dele, relacionado ao querer dele. E aí onde é que está escrito na Bíblia isso? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pois aquele que começou a boa obra na nossa vida irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, eu acho que é uma parada meio doida a gente esperar acontecer o que já foi feito. Porque Deus uma vez falou isso pra mim: não espere acontecer o que já foi feito. Já aconteceu, então a gente não precisa ficar esperando que aconteça. Por exemplo, a adoração. A adoração não é a questão da canção ou daquela música e aí você levanta as mãos e aí você começa a cantar. Isso é uma canção e você está cantando, mas de acordo com a palavra de Deus, Romanos no capítulo 12, a verdadeira adoração é a gente mesmo se entregar para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. A palavra de Deus fala aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Aí vem o versículo 2, né, que é o de fato mesmo. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Então, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a verdadeira adoração, é a nossa própria maneira de viver, de uma morte para o pecado e uma vida de dedicação para Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Você vai ver o que foi que Jesus fez. Sacrifício. E como é que foi esse sacrifício? Jesus ele estava sofrendo no seu corpo, recebendo tudo aquilo que era culpa nossa, os nossos pecados, e se sacrificando. Jesus sofrendo, ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, a gente, como um sacrifício vivo, ou seja, tendo essa morte diária, a gente tendo essa revelação dessa morte de desejos. Tantos, não estou dizendo aqui que você vai fazer que nem os fariseus, né? Que orava nas praças para ser visto, ou... Não é desse jeito não. É fazer o seguinte: tanto para as pessoas, que você pode estar no seu trabalho, que você pode estar na escola, em algum lugar, ou no seu secreto, sem ninguém tá vendo você. Deus tá vendo, mas sem ninguém tá vendo você. Você viver esse sacrifício vivo, santo e agradável. É essa morte, sabe? A palavra de Deus ela diz aqui em Mateus no capítulo 6, quando fala sobre a nossa obra. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. E aqui, gente, é onde eu entro no ponto que eu tinha acabado de assistir um vídeo aqui e depois fui orar ali a Deus por mim mesmo e também fui orar pela igreja exatamente nesse ponto. A palavra de Deus ela fala em Mateus 5,16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas
que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Jesus disse, assim também como? No versículo 14 e 15, Jesus disse assim, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. E aí é onde Jesus completa, assim também a luz de vocês. Se Jesus ele começa a falar no versículo 14, vocês são a luz para o mundo. E no versículo 16 ele inicia dizendo, assim também a luz de vocês. Se eu sou a luz do mundo, qual é a luz de mim que deve brilhar? A palavra de Deus ela diz aqui, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas. Sabe qual é a primeira luz que eu vejo aqui? A primeira luz de mim que deve brilhar é a minha comunhão com Deus. A palavra de Deus ela fala aqui em João, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. A primeira luz que eu vejo aqui que Jesus ele diz, assim também a luz de vocês deve brilhar. Então, esse deve brilhar, esse brilho, o brilho que a palavra aqui fala, a primeira coisa que eu vejo é a comunhão com Deus. E não há como eu ter comunhão com Deus se eu não tenho uma vida com Ele. Eu só posso ter uma vida para Deus se eu ter uma vida com Deus. Não tem como ter Deus de boca, tem? Tem. Não tem como ter Deus de aparência. Tem também. Só que é como diz, como Jesus disse, né? Sobre os dois fundamentos. E aí ele fala sobre o homem tolo, né? Que construiu sua casa sobre a areia, e o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Ter Deus de boca e ter Deus de aparência é construir a casa sobre a rocha. É você construir sua vida sobre mentiras, sobre enganos, e uma hora a casa cai, né? Uma hora a verdade é descoberta. Então, não tem como eu ter uma vida para Deus, não tem como eu ter uma vida ministerialmente falando, não tem como eu ser para Ele, eu fazer para Ele, se eu não estar com Ele, se eu não ser com Ele. Jesus mesmo disse, aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, é aí onde exatamente a gente vai ver. Jesus ele disse o quê? Assim também a luz de vocês deve brilhar. Então, o primeiro brilho é a comunhão com Deus. E a palavra fala aqui, Gênesis capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, escuta só, presta atenção. Gênesis 17, 1. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Ah, meu irmão, você é doido. Oxi. Dá não pra ser obediente a Deus em tudo, não. Uma hora a gente erra, uma hora a gente peca. Claro. A palavra fala aqui em Eclesiastes. Eu vou até abrir porque eu não tô lembrado onde é que está escrito. Em Eclesiastes,
Mas eu lembro que é no capítulo 7. Olha só. Deixa eu ver aqui, tá? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Olha o que a palavra de Deus disse aqui. Olha o que ela está dizendo. Eclesiastes 7, 20. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Então, a gente vai errar. Mas, sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido, que Deus, ele me ensinou, eu não estou influenciando a alguma coisa que você possa pensar de tipo assim, então quer dizer que mesmo que eu me esconda, né, mas dependendo da minha intenção, então tá bom. Não, presta atenção. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus e que ele já falou comigo até em eu fazer, é que a questão não está em você fazer mesmo, porque muitas das vezes a gente coloca a esperança, coloca a confiança, coloca, sabe, o realizar só quando fez o negócio. Mas a questão é a intenção de fazer. Tudo está na intenção. Provérbios capítulo 16, versículo 4, se não estou enganado. A palavra de Deus diz lá: Deus criou todas as coisas para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Veja só, Deus, ele fez todas as coisas para certos fins, então ele foi intencional em ter criado cada coisa com um propósito específico. Então, precisamos ser mais do que racionais, entendendo o que está acontecendo e o que a gente deve fazer. A gente tem que ser intencional, a gente tem que ter a intenção real de fazer o negócio, sabe? E é isso que importa, é isso que vale. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Então a gente tem que ter a intenção de ler a palavra de Deus para saber, de acordo com a vontade de Deus, como ser um seguidor de Cristo fielmente. A gente tem que ir ao templo, a gente tem que ir às reuniões, a gente tem que cultuar a Deus com a intenção de congregar, de adorá-lo em espírito e em verdade. A gente tem que parar com a ideia de que Jesus, ele não é uma pessoa, mas é uma lista de regras que a gente tem que cumprir. Jesus Cristo, ele é uma pessoa e ele mora dentro de nós. A palavra de Deus, ela diz aqui, Gálatas, olha só, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26, está escrito assim: Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Só que o versículo que eu quero destacar é o versículo 27. A palavra de Deus diz aqui: Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Na versão NVI, se eu não estou enganado, a palavra de Deus fala que nós fomos revestidos com o caráter do próprio Cristo. Então, entendendo que você tem Jesus na sua vida, que você foi revestido com as qualidades dele mesmo, com o caráter dele mesmo, entendendo que a palavra de Deus diz que maior é o Espírito que está em vocês do que o Espírito que está no mundo, 1 João 4,4. Entendendo isso, então, que tipo de pessoa eu devo ser? A palavra de Deus responde. Vamos lá. Gente, e só para vocês terem ideia como Deus é bom.
Isso aqui não tem nada planejado, tá? Eu tô falando assim, o Espírito Santo tá falando aqui e eu não tô planejado em nada dos versículos, nada. É o Senhor quem tá mandando aqui. Amém? Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 11. O capítulo 3 é quando fala do dia do Senhor. E aí o versículo, a partir do versículo 12, tem um tema que diz assim: esperando a vinda do dia de Deus. E o versículo 11, ele diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim. Então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Meu irmão, você é doido, velho. Como é que a gente vai ter uma vida agradável a Deus? Cara, imagina a sua santidade. Imagina a pureza dele. Imagina... Não, tudo isso eu imagino, certo? Só que... se Deus ele tá dizendo, sejam santos como eu sou santo, será que isso não é possível, não? Se a palavra de Jesus, se o Senhor ele disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, será que isso não é possível, não? Não é a perfeição, não é a santidade. A gente ainda está na carne, ainda tem pecado. Eu acabei de ler Eclesiastes 7:20. A gente vai errar, a gente vai vacilar. Só que uma coisa é vacilo, outra é proposital. Uma coisa é você pecar e você ter feito aquilo sem querer, você vacilou. Outra coisa é você saber que a sua consciência te avisar, o Espírito Santo falar contigo, mas você ainda ir lá e fazer. Aí já é brincadeira. Brincadeira não. Aí o negócio é sério, é muito sério. Então, a palavra é essa, gente. Jesus, ele é a luz desse mundo e ele nos fez ser a luz desse mundo. A palavra de Deus ela fala aqui em Filipenses 3, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, mas eu não estou encontrando agora o versículo. Peraí. Encontrei. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Gente, eu fiquei lendo essa palavra outro dia, e eu fiquei pensando, Jesus, ele falando isso, sabe? Paulo foi que escreveu essa carta aqui, né? Pela sabedoria que o Senhor Jesus lhe deu. E foi do sofrimento que Paulo falou, o sofrimento dele, né? Que ele falou, né? Como diz aqui, se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Só que aí a gente sabe que quem foi que deu esse trabalho a Paulo? Foi Jesus, né? O próprio Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, ó. Deixa eu ver se é o versículo 1, tá?
Não, é o versículo 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamado para ser apóstolo. Só até aí, né? Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamado para ser apóstolo. Então, foi a bondade de Deus que chamou Paulo para ele ser apóstolo. Mas, gente, o ponto aqui é esse. Deus, ele quer que brilhemos como as estrelas no universo, no meio dessa geração. E a palavra de Deus, ela diz que a maneira para que a gente brilhe é essa aqui, ó. Versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar. Olha aí a palavra de novo, deve brilhar. Jesus fala lá em Mateus 5, né? 16. E aqui, novamente, no meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Então a maneira como eu, primeiro, brilho, esse brilho que Jesus disse, esse dever brilhar, este brilho, né, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Esse brilho, em primeiro, é a minha vida em comunhão com Deus. Então eu tenho que acertar se estiver errado. Eu tenho que consertar se estiver torto. Se eu estiver em pecado, então eu tenho que me arrepender. Eu tenho que abandonar esse mau caminho. Eu tenho que ver que o que está destruindo a minha vida é aquilo que eu estou fazendo. É o que eu dei lugar ao pecado. Então é isso que está me matando. É o que está me afastando de Deus. Está me afastando do meu Pai, do nosso Abba Pai. E a nossa comunhão com Ele nunca, jamais vai ser sem santidade. Se Ele está na luz, então se eu estiver nas trevas, eu não consigo, não dá para eu ter comunhão com Ele. E como é que eu estou nas trevas? É se eu estou vivendo uma vida que não é a minha vida. A nossa vida não é a vida do pecado. A nossa vida não é a vida da desobediência da vontade de Deus. A nossa vida é Cristo. E o que eu até me enganchei agora. E o que foi que Cristo ele nos ensinou? Qual foi o exemplo que Cristo nos deu? No sofrimento, obediente até o fim. E ele mesmo lá em Apocalipse disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, gente, se a gente diz que tem comunhão com Deus, mas a gente está na mentira, então a gente está enganado, a gente está mentindo mesmo. A gente está vivendo uma vida que não agrada a Deus, sabe? Imagine você tudo sujo e você querer tocar numa coisa limpa, muito limpa, muito limpa. Com certeza você vai sujar, né? Aquela coisa, porque você está todo sujo. Imagina uma casa muito bonita, bela e bem arrumada, e você todo cheio de lama. E aí você vai entrar naquela casa, o que é que vai acontecer? Vai melar ela toda, mas nem da porta você vai passar, porque se for entrar vai sujar tudo. Não estou fazendo uma comparação com o Senhor, só estou fazendo você parar para entender esse raciocínio, para saber que não tem como você ter comunhão com Deus. Não dá para você entrar nele, não dá para ele entrar em você. Você está sujo, então você tem que se limpar. Você tem que olhar o coração e dizer: Jesus, tem pecado aqui, Senhor. Tira esses negócios. Se arrepender. Foi o que Jesus começou, o evangelho de Jesus começou assim: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Mateus 4,17. Foi a mensagem que Jesus começou a pregar: arrependimento dos pecados. Então, se você reconhece na sua vida que você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda tem práticas que você está fazendo, que você sente dificuldade para poder deixar essas coisas, peça socorro a Jesus, mas não estime esse pecado, não alimente ele, não cometa e depois, como é que eu posso dizer, lamente por ele. Não, arrependa-se dele. Porque Jesus morreu na cruz exatamente para libertar você dele, para livrar você dele. Eu vou até ler aqui.
duas palavras. Tito, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. A palavra de Deus diz aqui: Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Olha só, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Jesus, a palavra de Deus diz aqui, que é o único que nos une com o Pai. E por que a palavra diz aqui o ser humano Cristo Jesus? Porque você vai entender agora. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus diz aqui: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Gente, isso aqui é muito sério. Sabe? Tem gente que tá brincando com um pecado, achando que, sei lá, velho, parece que não entende. Jesus, ele morreu na cruz. A palavra fala que ele foi moído, massacrado e ele foi transpassado. Imagine aí toda a dor que ele sofreu. A palavra fala: lembrem do sofrimento dele. Lembrem. Então, lembre do sofrimento dele. Para pensar aí. Imagina o quanto ele sofreu, a dor que ele sentiu, mas suportou por sua causa. Mas não estou fazendo assim por sua causa, dizendo assim, você é culpado. De fato, somos culpados, mas não na questão de eu estar dizendo assim, te desprezando. Não, foi por sua causa, por amar você, para te salvar, foi para livrar você dos pecados, cara. E por que Jesus Cristo, o homem, ele nos une, é o único que nos une com o Pai? Porque esse homem é na forma humana, no sentido dele ter sido moído e massacrado, como diz aqui, ó. 1 Pedro 2, 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo. Então, como homem, no corpo dele, que foi moído, massacrado, que foi transpassado, crucificado, no corpo dele ele levou os nossos pecados. Então, naquele sacrifício, pela fé naquele sacrifício, por aquele sangue puro e imaculado que foi derramado, nós fomos salvos, nós fomos libertos. E a palavra de Deus diz: a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele vocês foram sarados. A primeira coisa é que a primeira coisa que Jesus ele estava dizendo quando ele estava fazendo tudo que ele fez, quando Jesus ele estava recebendo no corpo dele a culpa dos nossos pecados, naquele sofrimento, o que Jesus ele estava dizendo era: eu estou fazendo isso pelos seus pecados, para que vocês morram para os seus pecados. Como é que eu vou morrer para o meu pecado? Como é que uma pessoa ela morre para os pecados? A palavra de Deus ela responde isso, gente. Sabe? Em Romanos no capítulo 6, é um capítulo que o título do capítulo já diz tudo: a nova vida. Aleluia, glória a Deus. A nova vida em Cristo, aleluia, Deus. Glórias a ti, Senhor. A nova vida, irmão, a nova vida, velho. Na moral, eita Jesus. A nova vida em Cristo. A nova vida.
sabe? A nova vida, velho. É a nova vida, irmão. Novidade de vida, tá ligado? Você ser liberto do pecado é você não ter nada que te prenda. É você não ser mais escravo. É você não ser mais escravo. É você... tô livre, tô liberto. Então, olha. Jesus, ele tá dentro de você, velho. Essa prisão aí que você tá, que aconteceu, foi um vacilo que você deu, e a palavra de Deus diz que o pecado é enganoso. E o pecado, ele tá enganando você. Mas Deus, ele te deu essa oportunidade chamada dia, hoje, agora, nessa hora, para você ser liberto disso, para você reconhecer do fundo do teu coração, tu pedir perdão a Ele e dizer: Jesus, tá aqui, Senhor, tira isso de mim. E aí você vai ver a verdadeira felicidade, a alegria que dura para sempre, como a palavra fala lá em Salmos 16:11. A palavra está escrita assim: tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Então é uma felicidade, uma alegria que dura para sempre, não tem fim. Então, Romanos 6, o primeiro já diz assim, ó: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados, enterrados. Fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Vivamos uma vida nova. Veja só. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. A gente tem que estar ciente disso. Você tem que estar consciente disso. Você recebeu o batismo para ficar unido com Jesus, né? Foi batizado para ficar unido com Ele. Mas não só foi para você ficar unido com Ele, mas foi um batismo igual ao da morte dele. Por quê? A palavra de Deus, ela diz aqui: fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. E qual foi a morte de Jesus? Uma morte para o pecado. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso, olha só, assim quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus.
assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado... Olha só, gente. Presta atenção. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Sabe o que eu posso dizer? Que alguém que sente prazer no pecado nunca conheceu o amor de Jesus. As pessoas, elas sentem a presença de Deus, mas isso não significa que elas estão na presença de Deus. Então, se você está no pecado, a única maneira de você morrer para o pecado é você, como diz aqui a palavra de Deus, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Sabe, teve uma parte aqui que me tocou muito, o versículo 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. A nossa velha natureza, a palavra de Deus está dizendo, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. Velha natureza significa velha pessoa, né? Mas era a velha natureza pecadora, ou seja, era aquela que tinha prazer no pecado, aquela que fazia o que não era direito. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. Jesus. Já foi morta, já foi. O que está acontecendo? Por que ainda existem coisas em você que mostram que essa velha natureza ela não foi morta ainda? O que foi que você não entendeu ainda? O que é que você está vivendo que não está matando isso? Você já parou para se perguntar? Já parou para analisar, para ver? Cara, tá acontecendo alguma coisa. Por que eu tô errando nas mesmas coisas sempre? Por que eu não consigo me libertar disso nunca? A palavra de Deus diz aqui, pois sabemos que a nossa velha natureza já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. Existe um eu pecador. Por quê? Porque a palavra diz que em Romanos 8, a palavra de Deus diz aqui, vamos dar uma olhada lá. Romanos capítulo 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Glória a Deus, aleluia. Foi para acabar com o pecado. Jesus, ele veio em forma humana, porque Deus, ele havia condenado o pecado na natureza humana. E a palavra de Deus diz aqui, ó. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado.
Deus condenou o pecado na natureza humana. Mas o que foi que ele fez? A palavra de Deus diz: Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. E eu acho que é Salmos 139 que Davi ele fala que desde o nascimento dele ele tem sido mal. Ou é o Salmo 51, eu não lembro. Mas eu lembro que é em algum salmo. Mas, enfim, você não precisa do pecado para ser feliz. Como diz aquela canção da Marcela Thaís. Você não precisa. Você não precisa. Você precisa, sabe de quem? Você precisa de Jesus. Você precisa da pessoa do Espírito Santo. E por favor, não mida o poder do Espírito Santo. Não fique medindo, não. Lembre-se que para Deus nada é impossível. Lembre-se, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu escrevi aí, antes de começar esse vídeo, que você precisava ver esse vídeo? Porque de tudo que eu estou falando, gente, o propósito é um só: viver o chamado. Deus, ele chamou você para você viver o que ele chamou você para você viver. Ele te deu um dom. Ele te escolheu. Ele disse para você que você seria. E ele fez você ser isso. Ele tornou você isso. Então, você é exatamente o que Deus fez você ser. Você não é o que o mundo padronizou. Aí você está dizendo assim que é errado eu querer alguma coisa na vida, por exemplo. Não. Você tem uma habilidade que Deus te deu. Você pode saber cantar. Você pode saber desenhar e escrever. E isso está escrito na Bíblia, que as pessoas faziam isso muito bem. E até que Deus deu o Espírito Santo para que eles fizessem com forma excelente. Pelo que eu lembro, não tinha o canto lá, né? Mas a forma de desenhar, de esculpir, sabe? Olha que lindo, como Deus é maravilhoso. A palavra de Deus fala que Deus separou alguns homens para fazerem isso e disse que só lhes faltava uma coisa, e era o Espírito dele para que eles fizessem o trabalho como deveria ser feito, da vontade de Deus. E Deus